Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos começar a sistematizar o estudo das integrais e vamos começar dando uma pequena ideia de alguns pré-requisitos que deveria ter uma função área. Eu vou tentar ser mais preciso com o que eu quero. Vamos imaginar que você tenha, por exemplo, o gráfico de uma função contínua que esteja pelo menos definida em um certo intervalo AB. Nós vamos buscar condições que devem ser preenchidas por uma função g que a cada x no intervalo AB associa a área entre o eixo das abscissas e o gráfico da função. Área esta que nós vamos representar assim, e como nós já mencionamos em aula anterior, o motivo para essa notação vai ser visto daqui a pouco. No momento, para nós, isso aqui é apenas uma simbologia para essa área, entre os estágios A e X. Nós depois vamos relacionar isso que nós estamos fazendo com a primitiva da função f. Eu vou aqui chamar a atenção para duas condições básicas. A primeira condição que deve satisfazer uma função área é a seguinte: se C é um número entre A e B, então, evidentemente, a área compreendida entre os estágios A e B é a área compreendida entre os estágios A e C, mais a área compreendida entre os estágios C e B. É simplesmente uma soma de áreas. Vejam que nós não estamos superpondo áreas, são regiões adjacentes. A outra condição é a seguinte: uma vez que, como nós dissemos, f é uma função contínua e ela está definida em um intervalo fechado, nós sabemos, por resultado já mencionado em aula anterior, que essa função, neste intervalo, admitirá um valor mínimo e um valor máximo. Então, na figura, nós teremos aqui um certo valor mínimo, digamos, atingido em uma abscissa U, e um valor máximo, atingido em uma abscissa V. O que nós vamos exibir agora é algo bastante intuitivo. A nossa área entre o eixo das abscissas e o gráfico da função f, entre os estágios A e B, fatalmente estará compreendida entre a área de dois retângulos. O retângulo menor, que tem base B menos A e altura M minúsculo, e portanto tem área M minúsculo vezes B menos A, e o retângulo maior, que tem mesma base e altura M maiúsculo. Então, com certeza, essa pretensa função área deverá cumprir pelo menos essas duas condições. Agora nós vamos aqui dar uma pequena justificativa para essa notação. Com a finalidade de calcularmos áreas sob essas figuras curvas, um dos métodos mais usados é dividir esse intervalo, e a terminologia certa é particionar esse intervalo, em pedaços e calcular primeiro a soma das áreas desses retângulos inferiores, que ficam abaixo do gráfico da função. Cada retângulo desse teria, digamos, uma base ΔX e uma altura f de x correspondente. Essa aproximação para a área, como nós podemos perceber, será sempre uma aproximação por falta. Existe uma outra aproximação que será por excesso, com os retângulos superiores, e a ideia é que quando se refina a partição, ou seja, quando se diminui o tamanho dos intervalos nos quais foi dividido o intervalo AB, a soma das áreas dos retângulos inferiores ficará um pouco maior, porém ainda é uma soma inferior, e a soma das áreas dos retângulos superiores ficará um pouco menor, mas ainda é uma soma superior. A ideia básica aqui é que essas áreas tenderão a se aproximar uma da outra, e na situação limite, quando a espessura desses retângulos tender a zero, espera-se que tenhamos atingido aquilo que seria de fato a área
sob essa curva? Seria, portanto, a soma, isso é um S estilizado, das áreas desse retângulo. Base, nesse momento isso nós vamos chamar de dx, e altura, f de x. Base vezes altura, a soma dessas áreas, base vezes altura. Essa é uma pequena justificativa para essa notação usada. Muito bem, vamos agora tentar relacionar essa função área com a primitiva da função f. Nós temos aqui o gráfico da função f e temos uma pretensa função área, que como sabemos estamos representando dessa forma. Vou chamar essa função de g. Quem é a g de x? A g de x, portanto, ela nos fornecerá a área entre o eixo das abscissas e o gráfico da função, entre os estágios a e x. Então, por exemplo, se x for igual a a, essa área seria nula, porque nós não estaríamos varrendo nada aqui. Se x for igual a b, então essa g, seria a g de b, estaria calculando toda a área abaixo desse gráfico entre o a e o b. Mais especificamente, nós iremos mostrar que a derivada da g é a f. Em outras palavras, que g é de fato uma primitiva para f. Nada mais natural, portanto, do que avaliar essa diferença, porque depois, evidentemente, nós vamos dividir isso por h e tomar limite quando h tende a zero, porque isso é a derivada da g em x. De acordo com essa definição, g de x mais h menos g de x é isso aqui. Por outro lado, devido à primeira propriedade que nós mencionamos que uma função área deveria ter, a área entre a e x mais h é a área entre a e x mais a área entre x e x mais h. E essa parte aqui, evidentemente, é repetida. O que isso nos proporciona? Proporciona o fato de que g de x mais h menos g de x será simplesmente essa expressão. Vou colocar isso aqui, então. Segue, portanto, que g de x mais h menos g de x sobre h é igual a 1 sobre h vezes a área entre x e x mais h. Agora vamos nos concentrar no intervalo fechado entre x e x mais h. Vamos nos lembrar que a nossa função f, por hipótese, era contínua e, portanto, nesse intervalo ela admite um máximo e um mínimo. O máximo que, digamos, será atingido em um certo v pertencente a esse intervalo e o mínimo que será atingido em um certo u também pertencente a esse intervalo. E pela condição 2, que uma pretensa função área deve obedecer, nós sabemos que a área correspondente a esse intervalo deverá estar entre o retângulo menor e o retângulo maior. Ambos aqui, nesse caso, reparem, de base h. Então a área do retângulo menor será m vezes h e a área do retângulo maior m vezes h. Dividindo tudo por h, nós obtemos que m menor ou igual a 1 sobre h, x, a x mais h, f de t dt, menor ou igual ao m. O m, vamos lembrar, era f de um certo v no intervalo entre x e x mais h, e o m era f de um certo u nesse intervalo também. Nós vamos, portanto, relacionar essas duas coisas agora. Esta e essa. Essas duas coisas em conjunto estão nos dizendo que esse quociente g de x mais h menos g de x sobre h está entre f de u e f de v. A derivada g' de x, como nós sabemos, é o limite desse quociente quando h tende a zero. Agora vamos observar um fato importantíssimo. Quando h tende a zero, então, como consequência,
a espessura desse intervalo tenderá a zero. Como esse U e esse V são duas abscissas que estão dentro desse intervalo, significa que uma vez que a espessura desse intervalo está tendendo a zero, tanto U quanto o V estão tendendo ao X, porque o H está tendendo a zero. E como a F é contínua, a F de U e a F de V, portanto, estarão tendendo a F de X. Então é isso que nós faremos aqui. Tomando, portanto, o limite quando h tende a zero, essa função da esquerda tende a f de x. A expressão da direita tende a f de x também. Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa expressão quando h tende a zero, que é precisamente g' de x, existirá e será igual a f de x. G, portanto, é de fato uma primitiva para f. Vejam que eu efetuei esses cálculos usando h positivo. Você pode, de forma análoga, fazer para h negativo também, tomando os devidos cuidados que nós chegaremos também ao resultado. Então, ao expressarmos a área como função de x sob o gráfico da função f, nós de fato encontraremos que essa g é uma primitiva para f. Estão, portanto, relacionadas à área sob o gráfico da função f e a primitiva para f. Muito bem, nós vamos agora, pelo menos por um momento, relaxar um pouco a notação e vamos considerar duas funções contínuas f e g com suas respectivas primitivas, que eu vou chamar de f e g. Isso significa que a derivada da f é f e a derivada da g é g. Eu vou tomar um número real qualquer, uma constante real lambda qualquer. Relaxando aqui um pouco a notação, quem seria a integral de lambda f? Bom, a integral de lambda f vai ser a integral de lambda vezes a derivada de f. Mas isso, como nós sabemos, é a derivada de lambda f, porque a derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Nós sabemos agora que o resultado da integral é uma primitiva dessa função que está aqui dentro. A função que está aqui dentro é chamada de integrando. Uma primitiva para essa função é, portanto, uma função cuja derivada é ela, ou seja, é a própria lambda f. E quem é f? Nós sabemos que é uma primitiva da f'. O que nós descobrimos com isso? Que quando nós queremos integrar uma constante por uma função, nós felizmente podemos garantir agora que essa constante pode ir para fora da integração, multiplicando. De maneira análoga, suponhamos que a nossa intenção seja integrar uma soma de duas funções aqui. Essa f é a derivada da f e essa g é a derivada dessa g aqui. Por outro lado, isso daqui, usando tão somente regra de derivação, é a derivada da soma, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. E novamente, pelo fato de o resultado disso ser uma primitiva do integrando, isso aqui vai dar f mais g, que são respectivamente integral da f mais integral da g. A integral também é algo somável, ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Essas duas propriedades em conjunto podem ser sintetizadas dizendo que a integral, assim como a derivada, é algo linear. Vamos ver exemplos aqui. Integral de 3x dx. A integral de uma constante por uma função é a constante pela integral da função. Então, isso aqui vai ser 3 vezes x2 sobre 2. E aí, como nós sabemos, nós temos aqui de somar com uma constante, porque a derivada disso é de fato esse integrando. Esta, eu repito, é a expressão mais geral possível para uma primitiva de 3x. Um outro exemplo, uma função bem conhecida. X² menos 5x
mais 6. De acordo com essa regra, que pode ser estendida para 3, 4, quantas parcelas forem, isso é integral de x2 dx, mais a integral de menos 5x dx, mais a integral da constante 6 dx. Essa daqui dá x3 sobre 3. Esse menos 5, pela propriedade anterior, nós sabemos que pode pular. Fica menos 5x2 sobre 2. E a integral de 6x. E no final das contas, somamos com uma constante c. Integral da soma é a soma das integrais. Para finalizar, vamos considerar em física o movimento retilíneo uniformemente variado e, mais precisamente, vamos considerar o gráfico de velocidade em função do tempo. Nós sabemos que para um movimento desse tipo, o gráfico de velocidade em função do tempo é uma função afim, algo desse jeito. Essa ordenada é precisamente a velocidade inicial, ou seja, a velocidade observada no tempo inicial é igual a zero. E lembrando aqui o fato importantíssimo de que a derivada da função espaço com respeito ao tempo é a função velocidade. Então o espaço total aqui, a variação do espaço, né, seria a área sob este gráfico aí. A área sob o gráfico da função velocidade. Δs, a variação do espaço, é S menos S inicial, como nós sabemos. E essa área é uma área extremamente simples, é a área de um trapézio. Os dois lados paralelos de um trapézio são chamados de bases. A base menor, aqui no caso, mede V0. A base maior aqui, pela figura, mede V0 mais AT, né? A área de um trapézio, como nós sabemos, é base maior mais a base menor, vezes a altura, nesse caso é T, né? Sobre 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Então, isso aqui vai ser S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, que é uma equação que nós já conhecíamos, na verdade. Na próxima aula, nós vamos obter essa mesma relação através da integração dessa função, que terá, evidentemente, de dar a mesma coisa.